Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer. Pessoal, alguns seguidores, por exemplo o seguidor Marcelo Nascimento e outros dois seguidores, e outros mais também, me pediram para eu mostrar na prática como que eu faço os meus resumos, como que eu estudo a parte de direito, já que eu tenho assim um pouquinho de menos dificuldade, né, para aprender as matérias de direito. Eu tenho dificuldade também, mas eu tenho assim um pouquinho menos do que se fosse para aprender uma outra matéria, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já quero adiantar que eu estudo fazendo resumos, que é considerado uma coisa ultrapassada. Se você pegar aqui, olha, essa apostila aqui do Direção Concurso, que na verdade é o e-book que eu mandei imprimir. Eu não sei se aí está de cabeça para baixo, se não está. Mas aqui é o e-book que eu mandei imprimir. Esse aqui era um e-book gratuito do Direção Concurso. Ele está todo rabiscado, porque é o meu jeito de estudar. Eu não consigo estudar sem rabiscar. Eu mandei imprimir de um lado só a lei e do outro lado sem nada aqui, tá vendo? Um lado da folha só, para que eu pudesse aproveitar o outro lado para escrever. Eu acho que está de cabeça para baixo, mas dá de ver, né, que está escrito de caneta, ó, e do outro lado é a lei escrita toda marcada. Olha só, quando eu leio, eu entendo muito pouco. Quando eu começo a escrever no papel que eu entendi, eu entendo mais. Outra coisa que eu faço é gravar a lei seca. Eu tenho esse canal aqui chamado Faça Direito Concursos. E aqui, Faça Direito Concurso. Aqui, eu gravo a lei seca. E quando eu gravo, eu explico, como se eu estivesse dando uma aula. E aí eu entendo a lei. Depois eu fico ouvindo a lei na minha voz. Ouvindo a lei e eu falando, isso me ajuda muito também. Mas sobre os resumos, não tem muito segredo na minha opinião. Eu pego aqui, por exemplo, o Código de Processo Civil, tá aqui, ó, a lei seca, ali na tela da TV, acho que tá de cabeça para baixo ali na TV, para vocês. Aí eu leio a lei seca ali, a tutela provisória pode fundamentar sem urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Eu passo o resumo para cá. Aqui está assim. Tutela provisória é um gênero que pode ser de urgência ou de evidência. A de urgência pode ser antecipada ou cautelar. E aí você tem que dar uma pesquisadinha ou assistir uma aula, de repente, para entender o que é uma tutela antecipada ou cautelar, porque a lei não fala aqui exatamente, né? Mas a tutela antecipada é aquela, só para você ver como eu entendi, a tutela antecipada é aquela em que você antecipa, satisfaz o seu direito. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia do coração. Se o plano de saúde nega, e você vai lá em juízo e pede uma tutela provisória de urgência, com certeza você vai pedir uma antecipada. Porque se você for esperar o curso do processo todinho, quando sair a ordem judicial para fazer a cirurgia, talvez eu e você a gente já esteja morto. Por isso a gente pede a antecipada, que satisfaz o nosso direito, já faz a cirurgia imediatamente. Já a tutela de urgência cautelar, e lembra que a tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada? Está escrito aqui, ó. A tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar. A cautelar é aquela que protege, assegura, acautela o seu direito. Por exemplo, eu estou discutindo com você a posse de um veículo. Só que eu estou destruindo o veículo. Eu sei que você vai entrar na justiça contra mim. Eu começo a detonar, a destruir o veículo. O que você faz? Você entra na justiça e pede uma tutela de evidência, uma tutela de evidência não, uma tutela de urgência cautelar. Por quê? Porque você quer acautelar o seu direito, por exemplo. Mas você também poderia pedir antecipada. Mas nesse caso você pede uma cautelar, por exemplo, e pede para o juiz guardar esse veículo em um depósito judicial para ele ficar lá protegido, para caso você ganhe a ação, você possa ficar com o veículo. Veja que o veículo vai ficar guardadinho lá, protegido, acautelado, assegurado. Caso você ganhe a ação, você vai lá e pega o carro para você. O juiz vai lá e manda você pegar o carro para você. Então a tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar. E aqui ainda fala assim, ó, tanto a antecipada quanto a cautelar podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental.
Então, tanto a tutela de urgência cautelar como a antecipada, as duas, a que protege o direito, que é a cautelar, e a antecipada, que satisfaz o direito, as duas podem ser concedidas em caráter antecedente e incidental. Antecedente, porque ela antecede o pedido principal. Ela antecede o processo principal. Ela é contemporânea à propositura da ação, como diz o artigo 303 do Código de Processo Civil. Já a tutela de urgência incidental, que pode ser antecipada ou cautelar, não tem problema, mas a incidental, não a antecedente, ela incide durante o curso do processo. O processo está acontecendo, e aí durante o processo ela incide em algum momento do processo. No início do processo, no meio do processo, no final do processo, na sentença, mas ela incide durante o processo. É por isso que ela é incidental, porque ela ocorre dentro do processo. Isso está resumido aqui. Agora, a tutela de evidência, ela não precisa daqueles requisitos da de urgência. A de evidência você não precisa provar o risco de dano, você não precisa provar a probabilidade do direito. A de evidência não. A de evidência está lá no artigo 311. E tem dois casos que o juiz pode conceder de ofício. Uma é quando se trata de pedido rei persecutório. E a outra é quando ela está fundada em súmula de tribunais superiores e o autor pode provar com documentos, tem uma farta prova documental envolvida ali, e tem súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STF, súmula dada em incidente de resolução de demandas repetitivas, e por aí vai. Nesses casos ela é de evidência, porque não precisa provar o risco do processo, o risco de dano e nem a probabilidade do direito. Ela é de evidência. A de urgência precisa provar. Tudo isso está aqui, ó. A tutela de urgência precisa provar o risco de dano e prejuízo ao resultado útil do processo. Requisitos: fumus boni iuris, verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, periculo in mora, o risco da demora. Aí continua aqui, ó, tipos de tutela de urgência. A cautelar protege o direito. Ela pode ser antecedente, de antes da ação, e incidental, que incide durante o curso da ação. Antecipada, ela é satisfativa. Ela pode ser antecedente ou incidental antecipada. Antecedente porque vem antes do pedido principal, ou incidental porque ocorre durante o processo. A antecipada, antecedente, a urgência contemporânea. A propositura, ela é contemporânea à propositura da ação, ou seja, ela é contemporânea ao próprio pedido principal. A inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, quer dizer, na tutela antecipada, na tutela de urgência antecipada, antecedente, que é aquela que vem antes do pedido principal. O pedido pode se limitar ao próprio pedido da tutela antecipada e depois o autor indica o pedido de tutela final. Quando o juiz defere a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, quando ele defere, o juiz defere, o autor tem 15 dias para emendar a petição inicial, sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito. E aí você lembra que a tutela de urgência antecipada antecedente é a única que se estabiliza se não houver recurso da decisão que a deferiu. Aí ela se estabiliza. Mas lembre-se, mas se lembre, porque mais é uma palavra atrativa, mas se lembre do seguinte, que nenhuma tutela é definitiva. Nenhuma tutela, seja de evidência, seja de urgência, seja antecipada, seja cautelar, incidental ou antecedente, nenhuma é definitiva. Porque tutela não faz... Tutela provisória, eu quis dizer. Nenhuma tutela não. Nenhuma tutela provisória, eu peço desculpas, porque tutela é uma coisa muito maior, muito gigante, tutela. Tutela é a proteção que o Estado dá, né? Então veja, a tutela é uma coisa muito maior. Mas nenhuma tutela provisória, nenhuma tutela que é dada provisoriamente, seja de evidência, seja de urgência, nenhuma faz coisa julgada material. Ela pode ser modificada, por isso que o nome é tutela provisória. Como que eu aprendo tudo isso? Anotando
revisando. Eu não sei se assim ficou bom. Eu não sei se eu atendi ao que vocês pediram. Mas deixa aí nos comentários, tá bom? Um abração. Valeu, valeu pessoal. Grande abraço, viu?